com abacaxi. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Tudo bem? Tudo bem. Casa é toda Prazer. sua. Esdras de Lúcia. Esdras de Lúcia. Pronto. Vai fazer cuscuz de calabresa. A gente Isso. imagina aquele cuscuz paulista e tal, mas não é. Não, isso é um cuscuz nordestino, né? É uma receita da minha mãe, da minha família. Jura? Exatamente. Minha mãe fazia isso aí em casa pra gente e eu resolvi trazer aqui também porque meu trabalho ele é focado em cima da culinária afro-indígena e o cuscuz, sendo um prato de origem africana, faz jus à minha origem. E você, olha, a segunda culinária vai ser da Patrícia Figueiredo. Ela também vai trazer uma receita de família, uma torta de abacaxi com Exatamente. coco. Hoje é dia de afeto nesse Isso, programa. tive com ela nos bastidores, ela é uma fofa. Você incrível. já conhecia ela, não? Não conhecia. Vai ser a primeira vez dela aqui também. Ai, que legal. 2 estreias. Então eu vou dar os ingredientes, Esdras. Maravilha? Nossa, pouquíssima coisa. Você vai precisar de um pacote de farinha de milho flocada, sal, legumes diversos. Esdras sugere milho, ervilha, cebola, alho poró, tomate. Depois, conversando, ele vai dizer o que mais ele sugere. Azeite, linguiça calabresa, salame ou bacon, salsa, coentro e cebolinha. A receita da sua família vai salame ou bacon? A receita da minha família a gente faz com salame, mas para ser mais prático, eu preferi dar as opções de também ser com bacon, para também ficar um pouco mais ágil a montagem, porque o salame eu geralmente eu sirvo nos eventos que eu faço como finger food, né? Aquelas comidas mais práticas. Aí eu vou colocando pequenas quantidades e na hora que eu finalizo, eu utilizo o salame para finalizar. Ah, então você coloca o salame em rodela assim? Não, eu corto ele Picadinho? bem fininho, assim, uns filetinhos deve ficar uma assim. delícia. Isso. E aí, E qual a característica da sua culinária? olha, a característica da minha culinária é o afeto, é o acolhimento, é a compreensão, é a humildade que eu trago de origem, da minha origem nordestina, da minha origem do Mato Grosso do Sul, que é a origem do meu pai. E é isso, acho que culinária, gastronomia, enfim, alimentação. Os meus ancestrais, todos os rituais de origem africana passam pela alimentação como oferenda. Né? É um gesto de amor eu vir aqui oferecer a Sem minha dúvida. energia para que você possa se alimentar, para que a gente Muito possa obrigada. comemorar, para que a gente possa trocar. Né? E essa é a troca justa. Eu te ofereço o meu melhor, você me retribui com o que você tem de melhor. Sim, e comer é um ato político, né? Exatamente. E me diga uma coisa, você é do doce e é do salgado? Isso. Doce você faz o quê? Olha, Eu já fiquei curiosa. eu faço algumas coisas. Enfim, como a vida de chefe é isso. A nossa vida é adaptar receitas, né? Porque às vezes a gente faz aquela pesquisa, vê a receita aqui, ali e tal, mas na hora que você vai fazer para 1, 2, 3, 4 pessoas, é uma coisa. Agora, se você vai fazer para 50, 100, 150, Nossa, 200 é completamente pessoas, diferente. é diferente. Então, enfim, a gente geralmente faz um teste antes, se prepara e no meio do percurso também, algumas coisas às vezes precisam ser mudadas, né? Para que a gente chegue naquele objetivo que é você sentir exatamente o que eu sinto quando eu estou fazendo ali aquela comida. Né? Então isso é muito relativo. Eu geralmente costumo dizer que eu faço o que o cliente precisar. desejar. Sei bem como é que é. Sabe quem tá de volta? Sandrinha! Sandrinha foi Maravilhosa. passear. Olha só. Vocês já se conheceram nos bastidores, né? Eu falei para ela que eu vou ter que ficar de joelho. Eu não queria falar nada. Eu não queria falar nada. Mas isso, gente, olha isso. Sandrinha, Pensa esse menino. pequena no tamanho, viu, Esdras? É gigante, né? Por onde a senhorita andou? Menina, fui conhecer a cidade maravilhosa. Olha. Até que enfim. Até que O que enfim. você achou do Rio de Janeiro? Maravilhoso. Rio de Janeiro, mas eu gostei demais. E vou voltar, se Não Deus é à quiser. toa que é a cidade Não, maravilhosa. você falou tudo, viu? É bonito demais. Sabe? Onde você foi? Olha, eu fui no Cristo Redentor. Ai, aquela vista é de maravilhosa. chorar. É de maravilhoso, né? chorar. E fui no Pão de Açúcar. Andei lá assim, Foi no uma bondinho? gracinha. Fui no bondinho. Ficou com medo? uma gracinha. Não fiquei, porque eu não olhei para baixo. Graças a Deus, não olhei para baixo. Fui várias vezes. Não, eu fiquei só olhando assim o céu, graças a Deus, porque senão eu ia ficar meio tonta. Aí depois eu fui nas igrejas, né? Eu fui na Candelária. Precisa. Tudo. E fui também na confeitaria. Você foi na Colombo? Colombo. Ai, que maravilha. Finalizei na Colombo. Gente, é maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Foi muito bem tratada?
Tava Pessoal calor? muito gentil, sabe? Nossa, É, o avô de uma grande amiga minha, que é advogada da Educafra, Tamires, beijo Tamires, Isso. ele foi chefe da Colombo. Foi? O avô dela. Que Ela orgulho. sempre Que fala orgulho. disso. É. Quando ela comentou isso comigo, eu falei, nossa, você jura? Ela, juro, mas isso faz muito tempo, Ai, né? que benção. Enfim. Deixa eu falar uma coisa para vocês também. Cheguei lá em Petrópolis, fui em Ah, você foi Petrópolis. pra Petrópolis. Aí eu estava ali, né, Passeou. no museu, né, imperial ali. Tem que conhecer a história, né? Tem que conhecer. É, Teresa Cristina e o Dom Pedro II ali. Aí eu falei assim, não, eu tenho que conhecer a história. Daí eu estava subindo ali com as pantufas desse tamanho, né? Se você pensa que vai cair, né? Daí a moça gritou assim, "Ah, mas é a Sandrinha da Regina, meu Deus!" Aí fui, anotei, né, o nome, porque você não pode entrar com bolsa, né? É. Aí o mocinho, o guarda, eu pedi por gentileza, só mocinha, eu tô velho, eu vou esquecer o nome dela. Aí ele falou assim, não, pode deixar que eu anoto. Aí anotou, né? Elaine, de onde? De Limeira. Tava numa excursão. Olha que cabeça Um boa. beijo, um beijo pra vocês. Agora, deixa eu contar só mais essa coisa. Mas fica à vontade, a gente Na vai ficar seis igreja aqui. que eu fiquei atrás, assim, no meu hotel, tinha uma igreja no História do Rosário. Lá em Petrópolis. Lá em Petrópolis. Não, em Petrópolis não, já Rio. no Rio de Janeiro, já mudei para o Rio. Daí lá estava tendo de 50 anos uma missa de 50 anos de casado, né? De um casal e era a família toda ali. Coisa e eu linda. estava na comunhão, veio a moça também, essa eu esqueci o nome. Mas menina, que coisa linda. 50 e eles conhecem você. Todo mundo mandou um beijo para você. Manda um beijo para o pessoal do Leme. Manda um beijo. pra Eu eles. adoro ficar no Leme. É, no Leme, manda um beijo Eu pra eles. adoro Só que eu ficar no esqueci o Leme. nome, desculpa, gente, perdão, mas eu esqueci, esse eu esqueci. E ela Porque veio a na fila da família- comunhão. Na fila da comunhão. E convidou pra festa lá, sabe? Aquela Da situação- família. Da família. Eu não fui, né? Lógico, eu não fui. Mas é uma benção, viu? Um beijo a todos. Você fez falta, mas as férias são merecidas. Estamos felizes que você tenha ido e voltado. Eu falei demais, né? Desculpa, viu? Ah, Sandrinha, para com isso. Já venho pra gente fazer esse cuscuz tá, delícia. tá bom, Minutinho. Hora de cuscuz, Esdras. lá. Mas a mesa tá linda. Toda Isso aí. colorida. Vocês merecem. Muito obrigada. Nada. Vamos lá. Vamos. Então vamos fazer o seguinte. A gente vai primeiro, vamos hidratar a farinha de milho. Muito simples. Com um pouquinho de água Ah, um pouquinho mesmo. e um pouquinho de sal. Olha, eu tô acostumado a fazer tudo com a mão, enfim, tem o álcool gel ali, Não, tem vai a fazer do seu torneira. jeito. É isso, né? Enfim, em Sim. África a gente faz tudo com a mão e come com a mão. Exato. E quando você começar a perceber que ela vai ficar úmida e vai ficar toda soltinha, tá Já no muda ponto... até de cor. Exato, já tá vou no lavar a ponto mão, fica à certo. vontade. Tá bom. Aí a gente vai hidratando aqui. E já ajeitando o sal. É isso aqui. Você não precisa mais. E aí, ó, é muito simples. Minha mãe, ela deixava mais tempo hidratando. Mas se fizer assim na hora também, não tem problema, vai dar super certo. Ó, você percebe que ela fica soltinha, ela não Sim. fica empelotada. Sua mãe deixava quanto Né? tempo? Minha mãe, é porque antigamente os produtos eram diferentes, né? Sim. E necessitava ter esse cuidado. Ela fazia à noite pra gente poder tomar café de manhã, ela já deixava isso hidratando dessa forma. Né? Dona Lúcia, que Deus a tenha, onde a senhora estiver. Ah, tô extras de aqui te Lúcia por causa representando. dela. Exatamente. Que ela esteja em Exatamente. bom lugar. Engraçado que me chamou tanta atenção o seu sobrenome, tanto que eu falei, é Lúcia, Lutia, por que de Lúcia? Deixa eu lavar a mão aqui Por causa da rapidinho. mãe, coisa linda. É isso, foi quando eu comecei a... Eu sempre trabalhei em restaurante e quando eu comecei a... Um belo dia, por conta de uma participação que eu fui fazer no CD de uma amiga minha, eu conheci a Vanessa Jackson. Aí eu resumo, ela foi no restaurante que eu trabalhava. Quando ela chegou lá, todo mundo achou que eu cantasse com ela, ela só tinha ido me ver. E aí eu, por conta dela, meu gerente deu uma festa. E aí quando eu cheguei nessa festa, ele falou que esse menino canta com a Vanessa Jackson lá e tal. E aí alguém... Passou a ser cantor. alguém me indicou para um teste nessa festa. Eu fui fazer esse teste, ganhei uma bolsa de estudos para estudar teatro musical. Aí eu dei uma seguradinha nas panelas e fui fazer teatro. E aí, enfim... Então Esdras é artista. Exato. E fez o musical? Fiz, trabalhei mais de 10 anos com isso. Fiz mudança de hábito, fiz hair, fiz Tim Maia Vale Tudo musical. Uma carreira, Esdras. Exatamente. E por que você voltou para as panelas? Eu voltei para as panelas porque
é uma das minhas vocações também e eu amo muito fazer isso. Eu amo muito trabalhar com o público, eu amo muito essa interação. Enfim, eu gosto daquela correria quando o restaurante está cheio, o evento está cheio, que você tem que fazer, que você tem que soltar, que nem a gente estava lá dentro. É isso. Sabe o que eu tô pensando? A gente não precisa fazer só uma coisa, né? A gente pode fazer Exato. a vida, a gente vai, né? A gente vai se adaptando, Passeando, né? passeando. Exatamente. E aí, enfim, eu fui parar nessa história toda. E foi aí que eu virei apresentador de TV, modelo publicitário, enfim, foram várias coisas acontecendo, mas eu sempre mantive a gastronomia em paralelo. Então vamos lá. A gente só Hidratou, deixa aí quietinha. hidratou, Perfeito. isso. E aí eu contei um pouquinho da minha história para ela já ir ali, né? Claro. Pegando o jeito. Temperando a culinária. Exatamente. E vamos lá. Um pouquinho de azeite aqui. Você não usa dendê, azeite normal. Azeite normal. Perfeito. Isso. Ó, um pouquinho de cebola. Aqui. Alho poró. Um pouquinho de alho poró. Muito obrigado. E eu vou dar só uma leve refogadinha. Isso aqui. Eu já acrescento o tomate. Fogo tá alto, Esdras? Pra mim não tem problema não. Não, tô perguntando, perdão. Não. Fogo alto. Fogo é aí que tá. Esse é um hábito nosso. Como a gente tá acostumado a fazer comida para muita gente, quando o fogo tá alto vai mais rápido, né? Refoguei aqui e a gente vai deixar o tomate dar aquela bela refogada. Porque também aí se o fogo não fica alto, o tomate começa a soltar água, né? Não, ele vai soltar água de qualquer jeito e é tá isso bom. que vai dar o sabor, né? Porque quando começar a fritar a nossa linguiça calabresa aqui junto, tá? Quando começar a fritar a linguiça calabresa junto, Bem picadinho. bem picadinho, Aliás, o alho poró também, ó, exatamente, na ponta da faca. é isso. Isso. O que tem E aí, Sandrinha? Aqui é a água onde a Suave. gente vai fazer a cocção da farinha de milho. Apenas água. E aí, enquanto isso refoga, a gente vai fazer a cocção do cuscuz, que é muito simples. Hidratou, colocou aqui. Obrigado. Pode usar cuscuzeira, né? Exato. Como eu vou fazer para nós 4, nós 5, 5. então eu estou usando essa panela, mas você que tiver a sua cuscuzeira em casa, pode ficar à vontade. Que aí tem água embaixo e o cuscuz tá em cima, certo? Exatamente. Nessa panela aí, tá. E aí, enquanto ele vai cozinhando aqui, e a gente vai acrescentando o restante dos ingredientes. Aqui, isso, Ervilha, milho, já tem o alho poró e o tomate. exato. O que mais eu poderia colocar aí, Esdras? Olha, aí fica A critério. a critério, sabe por quê? Porque é isso. Tem pessoas às vezes que não gostam de milho, tem gente que tem intolerância, tem gente que não gosta de ervilha, enfim. Você pode ficar livre para você fazer a substituição desses ingredientes, contanto que você se recorde desse processo de fazer. Porque é nesse momento aqui que todos os ingredientes, os sabores se misturam, né? E quando a gente misturar junto com o cuscuz, vai deixar ele muito mais gostoso. Pelo menos é o que eu sinto quando eu faço. A abobrinha aí fica uma delícia. Também. Bem picadinha. Exato. Só tem que tomar um pouco de cuidado que a abobrinha ela solta muito muita mais água, né? Mas mesmo assim, porque eu já reparei que as pessoas têm um pouco tem questões com o nosso cuscuz nordestino em detrimento ao cuscuz paulista. Que eles Mas são completamente diferentes. completamente diferentes. Completamente São completamente diferentes. E ainda tem um marroquino para complicar a vida da gente. Exatamente. Que na realidade, né, o cuscuz ele é de origem marroquina, ele é de uma região que chamava Maghreb. E ele veio para cá, para o Brasil, no século XIII. Né? Mas ele foi inventado nessa região do Maghreb, que agrega a Líbia, Marrocos, Argélia, aquela região da África, daquela região ali da África. E quando ele veio para cá
para o Brasil por conta desse processo de colonização, enfim, a vergonha que foi a escravidão na história do mundo. Esses povos trouxeram a sua cultura, né? Cada povo trouxe um pouco da sua cultura. E o cuscuz que nós temos hoje... É uma adaptação. Exatamente. E é isso aí. Com a farinha de milho. Exato. E a gente vai refogando aqui. Deixa eu ver. Bom, vou colocar já mais um pouco de cebolinha. Vai salsinha, cebolinha e coentro. Eu gosto de salsinha, cebolinha e coentro. Vai, faz o seu Né, bem. que a gente chama de cheiro verde. Mas enfim, fica a gosto. É incrível a questão do coentro, porque tem pessoas que têm uma intolerância que elas, quando mastigam o coentro, elas sentem como se tivesse, sei lá, algo alcalino, sabe? Fica meio uma coisa meio... Sabe como você passa o sabonete na mão, fica aquela coisa? Tem gente que sente aquilo Esse quando... gosto com coentro. Exato, Não é meu com o caso. coentro. Nem o meu, mas eu entendo quando as pessoas têm Claro. algum tipo de restrição. Eu tenho uma amiga que, assim, se tiver resquício de coentro, ela sente o gosto de sabão na boca. É isso. Ela fala sabonete. Ai, parece É que tá comendo incrível. sabonete. Mas tem uma outra curiosidade sobre o coentro também, que ele é a única erva, a única folha que auxilia no processo de... Ele cuida da nossa glândula pituitária. Ah, isso eu não sabia. Exatamente. Então ele é a única erva que faz essa limpeza dessa glândula. Dá-lhe coentro, então, né, amigo? Exatamente, dá-lhe coentro. Dá-lhe coentro. E é isso aqui, ó. E aí, aqui eu já dei uma bela refogada em tudo, né? Aqui a gente adiantou, obviamente, para o bacon, principalmente. isso. Aqui, ó, para facilitar um pouco mais o processo, porque senão ia demorar muito. E também para não ficar muito gorduroso, eu prefiro fritar o bacon e a calabresa separados. Aqui eu fiz junto, por quê? Porque como a quantidade é pouca, você pode ver que está sequinho. Sim. Entendeu? Para não ficar muito gorduroso. E aí você fritou normal, tanto o Fritei bacon quanto a normal, calabresa. exatamente. Coloquei o bacon primeiro, na gordura do bacon eu já dei essa torradinha na calabresa. Sandrinha, mas teve chefe que ficou desorientado sem você, sabia? Teve. Não vou falar quem, o pessoal de casa percebeu tudo. Desorientado. Olha aí. Cadê a Sandrinha? Cadê a Sandrinha? Eu falo, não, eu tô aqui não, mas cadê a Sandrinha? Cadê a Sandrinha? Eu senti muitas saudades daqui. É mesmo? Que bonitinho, a gente também. Senti muitas saudades. Aí é isso. Agora eu não sei, o pessoal tira férias e volta na quinta. A Sandrinha, o Arthur. Por que volta na quinta e não volta na segunda? Porque nós tiramos só 10 dias. Ah, Tá certo. 10 dias. 10 dias. Gostoso voltar na quinta? É isso aqui. Bom, eu gostei, amei. Você gostou? Voltar na... Gostei. É, porque você trabalha 2 dias Obrigado. férias. Meio Bom. que o Faustão. E agora, a gente já refogou todos os nossos ingredientes, né? Acrescentei o bacon e mais linguiça calabresa, porque enfim, somos 5, Mas como rende, hein? rende. E aqui foram só 3 linguiças calabresas e um pacotinho daquele de bacon que já vem picado. Então é super simples. O negócio é o seguinte, pegou o bacon, colocou lá para fritar, vai jogando tudo dentro, vai mexendo. Isso aí. Depois chega aqui, ó, Tchu, mistura. joga tudo dentro. Obrigado, Sandrinha. Que cheiroso. Ai, bacon não tem jeito, né? É, Ai, ele meu dá Deus. Dá um aroma, dá um dá um sabor. aroma. E aí, a gente vai para essa O parte que tem aqui é a mesma quantidade que eu li. Exatamente. Rende muito. Rende bastante. Então, é uma comida que a gente pode servir numa refeição normal. Numa festa vai super bem, como você falou, porçõezinhas pequenas. Exato. Ó, Para não sujar todo o estúdio. tem importância. Ó. De verdade, não tem E aí importância. você vai misturando aqui. Você gosta dele quente ou frio? Eu gosto quente. Eu gosto quentinho. Por causa do bacon também, né? Exato. Mas enfim, depois que você fez, montou, que ficou bonitinho, você pode colocar na geladeira e depois você requenta no micro-ondas. A minha recomendação é comer em no máximo 2 dias. Mas enfim, pode quando a deixar gente pronto. faz, sempre Acaba. sobra. É. Se quiser congelar também, super funciona, que aí ele dura um pouquinho mais. Congela assim? Exatamente. Porque ele é sequinho, né? E
E é nesse momento que você tem que tomar cuidado, por exemplo, se você for fazer com abobrinha, com legumes que soltam mais líquido, para conservar ele mais dias é um pouco mais delicado. Agora, como eu escolhi ingredientes Desse jeito. mais E você sequinhos, chega em casa com fome, não tem nada pronto. Tem um cuscuz congelado, é tudo de bom, hein? Exatamente, que você já pode deixar ali, só fritar alguma coisa e, enfim. Eu faço várias variações, né? Mas essa daqui, como geralmente nos eventos que eu faço, É a preferida. é a preferida. E o coentro, você não pôs? Ah, sim, é Pelo amor de verdade, Deus. É verdade. Prometeu. É verdade. Agora vai ter que pôr. Vou pôr cebolinha primeiro. Põe tudo. É que é melhor assim, né? Bem fresquinho mesmo. Sim. Aí, ó. Bastante verde. Eu gosto. Tá certo. E aí ele fica assim, com essa cara linda, maravilhosa. E tá pronto. E tá pronto. Arrasou, Não meu tem segredo. querido. Parabéns, hein? É isso. Feito. Misturamos tudo. Agora eu vou montar o prato de vocês para poder servir. Quer montar um? Quero. Monta um, aí eu vou conversar com Verena. Enquanto isso, você tem tranquilidade para montar os outros. Tá bom. Obrigado, viu? Imagina, obrigada a você. E você falou que é do Nordeste? É de que lugar? Eu sou filho de uma baiana com um mato-grossense. Mas seu pai, você falou. eu nasci aqui em São Paulo, na Moca. Ah, Sou da Moca, velho! Mas cresci em Itaquera, graças a Deus. é Corinthians, não? Eu sou, bom... Mais ou menos. Não senti firmeza. É mais ou é menos. porque, pra ser bem franco, quando eu era criança, eu torcia pro São Paulo. E aí teve aquele episódio, acho que foi em 92, de um torcedor que agrediu o outro. Eu lembro Então, disso. quando eu assisti aquilo... Era Libertadores? Eu não lembro qual era o campeonato. Sei que quando eu assisti Foi feio. aquilo, eu deixei de gostar de futebol, assim. Super compreensível. Ah, E o seu pai é da onde, de Mato Grosso meu do Sul? pai é de Corumbá. E, enfim, minha família é toda de Andradina, atualmente, que é relativamente próximo lá. Eu conheço Andradina. Mas Andradina já é São Paulo. Eles moram em Andradina hoje em dia. A família é por parte do meu pai. Conheço. E a família da parte da minha mãe são todos de Alagoinhas. Que Na fica, Bahia. minha mãe nasceu em Alagoinhas e hoje eles moram em Mata de São João, a região metropolitana de Salvador. Quer dizer, só visitando a família você já dá uma voltinha boa pelo país, Graças né? a Deus, eu já trago bastante axé. É. E muitas referências, porque Exato. cada lugar tem sua culinária típica. Exatamente. E se a gente for analisar, na história do desenvolvimento da sociedade brasileira, sempre tem algum prato que está interagindo, né? Principalmente em se tratando da culinária afro-indígena, que é de origem tanto indígena quanto africana, sempre tem algum tipo de celebração, a comida sempre faz parte, né? Isso aí, vamos lá? Vamos lá. Eu preciso de um bolzinho desse. Ah, você vai servir porçãozinha pequenininha? Ah, ele vai servir o chiquezinho. Se eu quiser servir para a família, aqui. Exato. Aqui é o que você salpicou? Farinha de milho? É farinha de rosca, só para dar um xalã. E deu. Dá um efeito legal, né? E deu super. Chegou. É isso. Chegou! Muito obrigado. Engraçado, eu sempre penso em travessona no meio da mesa, sabe? Como se eu moro sozinha, como se eu obrigado. morasse numa casa com muita gente. É memória, né? É isso. E aí a gente faz assim. Ó. Ah! Pra dar o toque. Tchananã. Oh! O efeito precisa do potinho pra você ter esse tchá, entendeu? Precisa, senão não vai ficar igual. Se colocar com a colher não vai ficar igual, né? Vou tentar de novo? Tento de novo? Tenta. Eu acho que eu não vou conseguir. Eu acho que não vai dar certo, sendo também bem acho. sincera, eu acho que tá tão bonito assim. Então vamos ganhar tempo. É isso. É isso. Quer fazer, Sandrinha? Não, obrigada. Muito amiga, assim. né? Quer, Sandrinha? Não, mas falando sério, Esdras, posso ser bem sincera? Oi, Balcando, posso ser bem sincera? Diga-me. Eu acho tão bonito espalhadinho, porque aquele assim já é uma coisa que eu acho que foge da tradição, sendo muito sincera com você. Bom, então acho que os nossos ancestrais nos auxiliaram e colaboraram com a sua... O potinho certinho, Exatamente. nananã. E a sua intuição feminina só trouxe isso. É, eu acho que é assim, é para ser servido e comido assim. Exatamente. Melhor Não sim. é engessado, entendeu? Assim, na forma. Verdade, É desse jeito, ó, do jeito que ele quer. E aí aqui eu vou colocar uma saladinha que a gente vai ter na mesa aqui. Ai, que delícia. E Tá feito. tá feito. Pronto.
Parabéns. Muito obrigado. Seja sempre muito bem-vindo. A gente vai bater papo na mesa. Maravilha. Tá bom? Até já já. Até já já. Também já um conversê. Eu fico curiosa. Tô lá com a vida aqui. Estávamos falando em limão que se transforma em limonada. Exato. Ah, é a vida. Chama vida. Não é igual vida. E eu perguntei pro Esdras se ele toca saxofone. Por conta do marido da Gretchen. Sabia. Você toca saxofone também, Esdras? Não, mas ele tem uma carreira de 10 anos como ator de musical. Que legal. Canta e dança. Canta e dança. Ele canta, ele dança. Nossa, é difícil, né? Eu toco saxofone, eu toco piano, violão. Olá. Enfim, percussão, Tem relação com o bateria. instrumento. 4 horas de mulheres faz com ele. Abre musical. É verdade, Depois vem. Então quando eu for lançar o Cozinha. meu livro, eu volto e a gente faz uma Por sessão favor. especial. Ainda é escritor? Pela mãe do sim. Guar, então. Eu tô escrevendo um projeto. Memórias? Vai fazer um livro de memórias? Também, né? É um projeto que aborda essas questões relacionadas ao racismo, à diversidade, à inclusão, né? Enfim, são 2 projetos. É um projeto que eu trabalho com consultorias, porque eu também dou palestras, etc., para falar sobre esse assunto. E um livro de educação infantil. Né? Não Porque eu acho acredito. eu tenho muitos conhecidos que trabalham há muito tempo com essas questões que dizem que já não acreditar mais no fato de dialogar sobre essas questões com equilíbrio, com parcimônia, com respeito, independente das opiniões, enfim, gênero, classe social, etc. E eles falam, eu não acredito mais nessa troca. Meu Eu Deus. acredito Nossa, só que nas forte crianças. Eu, particularmente, acredito que todo lugar onde se houver respeito, onde se houver afeto, onde se houver maturidade, acho que a gente pode dialogar sobre qualquer coisa. Então esse sobre qualquer assunto. acontecimento triste que aconteceu com você essa semana vai estar no livro. Bom, eu na realidade, essa foi a minha grande questão esse final de semana, porque a grande polêmica em cima de todo esse assunto, que algumas vertentes de mídia tentaram jogar para esse lado e outras foram fiéis ao que eu coloquei, é se o que aconteceu é caracterizado como racismo ou não. E aí, nesse contexto, acho que para nós que somos comunicadores, é muito importante que a gente compreenda que a nossa palavra tem muito mais poder do que qualquer pessoa, enfim, No seu dia a dia. no seu dia a dia. Por quê? Porque a partir do momento que a gente usa essa palavra, dependendo da nossa intenção, isso pode afetar uma outra pessoa. E o racismo, ele se caracteriza quando? Quando não só uma, mas mais de uma pessoa também se ofende com aquela determinada postura. E eu acredito particularmente que o grande mal de tudo isso foi a pessoa em questão não ter essa consciência. Porque a partir do momento que você chama uma pessoa preta para estar com você, toda a história de toda a ancestralidade dela vem junto. E há de se haver essa compreensão, sabe? E levando em consideração que a gente está num momento muito delicado, onde por conta de tudo que aconteceu no âmbito Especialmente político, essa semana, né? exatamente, levando em consideração o que aconteceu com o meu querido Vini, mandar um abraço para ele. Queridão, tamo na luta aí, ó, entendeu? E os racistas não passarão, é isso mesmo. Levando isso em consideração, a gente tem que pensar muito bem como a gente trata o outro. E aí eu não estou falando de só brancos, negros, enfim, PCDs, LGBTs, QIA+, Pessoas, etc. né? Você tá Estou falando de pessoas. pessoas, entende? Por quê? Porque cada uma representa o seu nicho, sabe? Os seus semelhantes. Então a gente tem que procurar ser o mais neutro possível. Por quê? Porque outras pessoas estão se identificando com cada um de nós aqui nessa mesa. Respeito é bom e todo Exatamente. mundo gosta. Então, a grande questão é justamente essa. Na minha opinião, o que aconteceu foi o seguinte: há de se levantar outros episódios com outras pessoas negras que passaram por aquele mesmo programa, e se ficar constatado essa falta de educação ou rispidez, enfim, cabe a um juiz, ao Ministério Público, decidir se caracteriza isso como racismo ou não. A minha colocação foi única e exclusivamente porque ela foi muito sem educação, cara.
Tipo... E você não recebeu nenhum pedido de desculpas? Não, me falaram que parece que ela fez um vídeo pedindo desculpas, mas... Mas não, você. Não, Você. ela... alguém me ligou de um número privado falando que era Cláudia Troiano, e aí eu falei, tá, você ligou para mim... Tenório, perdão, Troiano. Falando que era a Cláudia e que tudo tinha sido um grande mal-entendido. Eu falei, olha, você ligou para me tratar mal de novo? Mas você reconheceu a voz dela? Não. E aí eu falei, olha, não me leva mal, mas eu acho que o que você precisa fazer, você tem que fazer para com os seus telespectadores. Porque na minha opinião, por exemplo, ela me chamou para fazer uma receita para diabéticos. A minha mãe foi diabética. Eu perdi minha mãe em outubro do ano passado. Foi recente. Exatamente. Então, tipo assim, o que eu não pude fazer pela minha mãe, eu pensei em fazer pelas outras mães e pais e tantas pessoas que também têm diabetes. Eu fui nessa intenção. Porque são muitas pessoas. Exatamente. E quando ela me tratou daquela forma, eu achei uma falta de respeito para com o telespectador. Sabe, que está ali, enfim, no seu momento do dia a dia, sabe? A gente já vive num país completamente desigual. Nós todos somos sobreviventes, nós sobrevivemos a uma pandemia, sabe? Nós poderíamos não estar aqui. E, enfim, isso não merece um pouco mais de afeto, um pouco mais de carinho, um pouco mais de respeito, sabe? E eu fiquei olhando assim para ela e falei, tipo... O que está acontecendo O que aqui? está acontecendo? Exato, sabe? E ela, enfim, o tempo inteiro tentando conduzir, mas assim, uma coisa meio... E aí, o que aconteceu? Por conta dela entrar nesse lugar dessa tentativa de condução, eu acabei ficando Tenso, nervoso ali, claro, sabe? claro. Tipo... Mas isso é visível, que à medida que as interferências vão acontecendo... Vai aumentando a tensão, né? Exato. E aí, tipo assim... bom... Todo mundo aqui sabe como é programa de TV. Eu trabalhei anos com a Uda Mandu, que foi culinarista da Ana Maria Braga. Elas inventaram esse formato que todos os programas hoje copiaram. Sim, eu tive a honra de trabalhar com ela. Enfim, eu já sabia como é que era, que tinha que chegar com as coisas pré-preparadas como eu fiz aqui. Mas quem inventou fomos nós aqui no Mulheres. Bom, aí é uma questão. Aí é uma questão para só vocês puxar o arquivo. debaterem Isso, em outro momento. isso a gente vai Eu, levar. como sou, enfim, a primeira vez que eu Mas vi... eu trabalhei lá também com Sim. ela. E aí, tipo, eu já tô acostumado com isso, sabe? Eu fiz milhares de mise en place para ela, a gente fez junto o livro de receitas de 100 anos da Açúcar União, sabe? Então, tipo, e aí quando a gente começou a interagir assim, a pior parte para mim foi quando ela falou para eu desligar a batedeira. Primeiro ela se incomodou porque eu não tinha feito as claras em neve. E aí eu fui tentar explicar para ela, olha, eu fiz ontem, e aí eu fiz exatamente como você está propondo. Fiz as claras de neve em separado e fui misturar depois. Não ficou deu certo, empelotado. Aí eu pensei, não, eu vou bater a clara com já um pouco de creme de leite e coloquei lá. Ela já atravessou como se a receita fosse dela, como se eu estivesse fazendo errado e não me deu a oportunidade nem sequer de explicar. Depois eu fui tentar explicar, ela fingiu que não estava fazendo nada. Ah, não, tá, mas você vai fazer isso, e vai fazer aquilo, e vai fazer não sei o que. Eu fiquei olhando assim. Dos fatores não altera. Exato, os produtos não e eu alteram fui no final, super né? educado, como eu tô sendo aqui, como eu sou em qualquer lugar, sabe? Tento explicar, mas quando eu vi que não dava pra eu... Você se esforçou. não dava pra tentar salvar alguém que já tá afundando. Falei, deixa. E aí, tipo, a parte que eu achei mais desgastante foi, tipo, ela debochar antes de entrar o merchan, sabe? Aquela saída dela. E isso por quê? Eu conheci aquela senhora da Top Term aqui, a dona Dona Araci, uma pessoa maravilhosa, entende? Depois entrou logo o Top Term, eu falei, meu Deus, a Dona Araci não merece isso, sabe? Porque à medida que alguém debocha de você, mas não é na sua frente, te tira a oportunidade de se defender. Exatamente, sabe? E aí eu fiquei pensando, bom, Deus sabe de todas as coisas, que Deus abençoe. E saí, enfim, não houve nenhum mal entendido com a produção, nem antes de eu chegar, nem depois. Depois que você saiu do ar, porque aí a produção... Não, ficou aquele clima de chacota, eu com vergonha, só que tipo, eu sou desses, né? Eu dei risada. Recolheu suas coisas e falei, saiu. olha... E eu fiquei me sentindo mal, porque do jeito que ela fez, parecia que a receita era horrorosa,
sabe? E, tipo assim, o horroroso é não poder comer açúcar sendo diabético. É isso que é horroroso. Não é a tentativa de se fazer algo para que uma certa parcela do público possa ter esse prazer. Que bom que você topou vir aqui. Porque você poderia falar, não quero mais programa de televisão, né, Virar um trauma. né, a gente não sabe, é uma caixinha de surpresas, pode ser maravilhoso, pode não ser. Que bom que você Ao veio. Aliás, vivo, né? muito corajoso da sua parte vir aqui sem conhecer ninguém. O convite foi feito, você veio e tal. Isso, eu agradeço a oportunidade. A né? gente que agradece você ter Porque- vindo. E é isso, tipo... E tá uma delícia. Mas tá mesmo. Não, eu parei de comer. Eu parei de comer porque tava feio. Bater Olha, papo assim, tá não, uma juro que no começo eu falei, que bom, eles vão conversar. Mas foi Que lindo, ele comeu tudo já, cara. Na hora eu falei, que bom que eles estão conversando porque eu vou Posso ganhar comer. prêmio. Porque sim, está extremamente saboroso. E quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Viva o chefe Ezra! Viva! É molhadinho e crocante. Nossa, delícia. Nossa, você vai comendo e vai comendo. Delícia. O Instagram do Esdras é Esdras de Lúcia. Lúcia por causa da mãe dele. Ele me chamou a atenção, o sobrenome dele, alguma coisa estava me chamando, eu não sabia se era pronúncia ou o que era. Esdras de Lúcia, do jeito que a gente fala. Exatamente. Que trabalha com culinária. Enfim, ele canta, ele dança. Está emocionado. Todos estamos. Você trabalha com um evento, mas assim, eu quero aquele cuscuz que você fez lá no programa. Você faz? Sim. Atualmente, eu trabalho com eventos. Eu tenho a minha empresa que presta serviços de consultoria nessa área de alimentos e bebidas, né? E também presto serviço para um buffet particular. Eu sou chefe do Camarote Stadium, no estádio do Morumbi, né, que é o maior Voltou pro camarote. São Paulo, hein, meu amigo? Foi a Voltou pro vida, São menina. Paulo, Né? meu Inclusive, amigo. mandar A um beijo vida. aí para todos os meus colaboradores, toda a galera que trabalha comigo, a dona Regina, o Marcelo, que fez uma Muito cirurgia, obrigada. boa recuperação, a Bruna, Sara, a Eli, Marciele, um beijão para vocês aí que estão lá segurando as pontas para mim para poder estar aqui. E também chefio o buffet Fantastic World, que é um buffet de festas infantil. Nossa, né? o buffet é maravilhoso. Eu já fui numa festa lá há muito tempo. Continua bom? Fica ali na Jorge João Saúde. Agora tá melhor, né? Tem o de chefe. É daqueles buffets que você vai, passa bem, come É gostoso. isso, mas enfim, as pessoas que quiserem conhecer melhor o meu trabalho, enfim, a gente monta o evento, por exemplo, tempo atrás em Alphaville eu fiz um evento que era o cardápio inteiro era afro-indígenas, bebidas, etc, né? Porque eu trabalho também com consultoria antirracista, falando disso em escolas, por isso que eu estou escrevendo esse livro também, né? E a culinária, né? A comida faz parte da nossa O tempo todo. Sim. africanidade, né? Tanto é que tem muita gente que olha os cultos de matriz africana e vê com um certo preconceito. Por quê? Porque mata o bicho e oferece não sei o quê, mas, bom, isso aqui é bicho morto, né? Tanto a linguiça quanto o bacon. Também foi vivo um dia, né? E, enfim, o nosso sapato, que é de couro, foi Também. um bicho, mas, enfim, né? Os povos de origem africana têm ainda essa barreira a enfrentar e é por isso que eu sempre abordo esse tema, porque é importante a gente desmistificar esse preconceito que caracteriza esse racismo estrutural que nós vivemos atualmente. Porque nós somos um país miscigenado, essa miscigenação faz parte do nosso desenvolvimento sociocultural e não há como a gente fugir disso. E esse processo que Aquilo que aconteceu... você falou, não é mimimi. Exato, é respeito à exatamente. cultura, né? Não há como a gente fugir, não tem como fugir, porque é isso que faz da gente o que a gente Exatamente. é. E que bom que a gente não pode fugir, porque é delicioso essa mistura. Né? Essa mistura é deliciosa. Exato. Nossa né? característica Não é, é Heitor? E é justamente por isso que quanto mais abrirem-se espaços para que haja esse diálogo, para que as pessoas percebam, é muito curioso que a cultura oriental, né, o yoga, etc., as pessoas não têm preconceito. Os judeus, as pessoas não têm preconceito, a cultura chinesa, etc., budismo, mas com as religiões de cultura africana existe muito preconceito, enfim, é algo que é muito demonizado. E isso é mentira, gente. Eu sei por quê, porque eu passei os últimos 2 anos estudando sobre isso. Eu fui não só na Bahia, enfim, eu tenho uma mentora que é da África do Sul, a Lebo Matala, que
sempre tira todas as minhas dúvidas, que é uma militante feminista lá na África do Sul, ela é do Sawali. E, enfim, participei de uma formação de constelação afrodiaspórica. Por quê? Porque a constelação familiar sistêmica foi inventada, trazida para o Ocidente por um padre chamado Bert Hellinger. Mas, na realidade, esse padre ele passou 16 anos nessa aldeia. Você está brincando. Eu fiz constelação familiar. Então, e aí o que ele fez? Ele tirou a interação com a espiritualidade, que é característica da raiz africana, e meio que adaptou para o Ocidente, que não tenha muito essa interação, né? Alemanha, enfim, eles são pessoas absolutamente racionais, enfim, né? E ele trouxe essa adaptação, só que a raiz é de lá. E excluiu o princípio. Exato. E eu participei dessa formação, que foi um ano, a gente passou um ano estudando sobre essa cultura, sobre toda a cultura africana. Vai mandar um beijo pro Davi Zulu, lá de Brasília, que é um filósofo, que é a pessoa que foi um dos primeiros a ir lá, né? Pretendo ir na África do Sul para me inteirar mais com a minha cultura, com a minha raiz, porque é isso, a gente não aprende nada disso na escola. Não mesmo. Entende? Meu nome é Esdras dos Santos Silva. Santos Silva é o sobrenome dos patrões que eram donos dos meus bisavós. Não é meu nome. Sabe, a gente não tem nenhum direito de saber quem a gente não pode saber da nossa história, porque nos é boicotado. Foi apagado. Exatamente. Então, é por isso que é importante o meu projeto de educação infantil nesse sentido. Por quê? Porque o personagem central do livro, ele vai justamente atrás da ancestralidade dele, que é minha, que é nossa, porque acho que se a gente for fazer um exame de DNA aqui, todo mundo vai ter um pouquinho de indígena e de preto, entendeu? E aí quando nega o nariz e a boca, não deixa mentir, entendeu, querido? É verdade. É verdade mesmo. Preciso sair, mas eu vou te dar um abraço. Tá bom. Esse moço alto. Nossa, Deixa a Sandrinha. alto Olha que mesmo. moço alto. Não, ele do lado da Sandrinha foi muito... Peguei seu celular só pra não cair, tá? Ele do lado da Sandrinha tava ótimo. Até breve. Bom, nos vemos daqui a pouco. já. Esdras, você vai ou você fica, escolhe. Vocês que sabem. Escolhe, se quiser ficar... Olha o tamanho do morro. Gente, o tamanho do morro. Quanto você tem? Eu tô de salto, hein? Eu tenho 1,92, só no corpo. 1,92. Eu sem salto ia ficar aqui assim, mas eu não sou boba nem nada. Até daqui a pouco, acho que vai ficar todo mundo aqui pra gente bater papo. Tá bom.